Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 30 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Anjo de mármore do século XIX é furtado de igreja histórica no centro de Blumenau. Operação da Polícia Civil mira empresários investigados por fraudes na saúde de Timbó. Câmara de Blumenau aprova apoio a protetores de animais e reconhece Shopping Metro como patrimônio da cidade. Almoço beneficente busca recursos para o Hospital Misericórdia da Vila Itopava. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A semana deve terminar ainda com momentos de instabilidade no tempo aqui na cidade. Amanhã pode ocorrer chuva fraca e isolada em alguns momentos do dia, segundo o alerta Blue, intercalado com aberturas de sol. A temperatura deve variar entre 13 e 21 graus. No sábado, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda pode chover de forma fraca no começo e no final do dia. Já no domingo, o tempo firma de vez. O sol predomina durante todo o dia por causa da chegada de uma massa de ar seco, deixando o dia ensolarado. A Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Credenciamento e cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários investigados por um suposto esquema de corrupção na Secretaria de Saúde de Timbó. As investigações apontam que um ex-servidor teria recebido propina para direcionar contratos, aprovado pagamentos por serviços e materiais não entregues e ainda desviado produtos do almoxarifado entre o ano de 2020 e 2024. As buscas aconteceram em 16 endereços de Timbó, Indaial, Rodeio, Jaraguá, Araquari e Blumenau. Celulares, documentos foram apreendidos e serão analisados para dar sequência ao inquérito. Uma estátua de anjo esculpida na Itália em 1898 foi furtada da Igreja Luterana Centro aqui em Blumenau. O desaparecimento da peça de mármore foi percebido na manhã de hoje pelo zelador da igreja. A obra tem valor histórico e já havia sido alvo de furto em 1994, quando acabou localizada poucos dias depois. Desta vez, o anjo foi arrancado da base onde estava fixado. A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis e recuperar a estrutura. Apenas um dos 2 anjos que compõem o conjunto foi furtado. E atenção para quem precisa ir à Prefeitura de Blumenau nesta sexta-feira pela manhã. Às 9 horas será realizado um simulado geral de evacuação no prédio da administração municipal. Durante esse treinamento, o atendimento presencial ficará suspenso e será retomado de forma gradual após o encerramento da atividade. A ação vai testar os procedimentos de segurança e as rotas de fuga em caso de emergência. Quem passar pela região central do município não precisa se preocupar com sirenes, fumaça cênica ou movimentação de bombeiros e agentes de trânsito, já que tudo faz parte desse treinamento. E a Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou na sessão de hoje um projeto que cria o Programa Municipal de Apoio aos Protetores de Animais. A proposta reconhece o trabalho voluntário de quem acolhe
e cuida de animais abandonados ou vítimas de maus tratos e prevê o cadastro desses protetores junto ao município. O texto ainda precisa passar pela redação final antes de seguir para a sanção do prefeito. Os vereadores também aprovaram o projeto que reconhece o tradicional chopp em metro como patrimônio cultural imaterial de Blumenau. Essa iniciativa busca preservar uma das atrações mais conhecidas da Oktoberfest. A proposta também aguarda a votação da redação final antes de ser encaminhada para a sanção. A Prefeitura de Blumenau reforçou as ações de abordagem social às pessoas em situação de rua com uma operação realizada durante todo o dia de quarta-feira. As equipes passaram por diversos bairros da cidade, fizeram acolhimentos, além de encaminhamentos para a rede de assistência social. Esse tipo de ação busca localizar pessoas que não foram encontradas nas abordagens noturnas e ampliar o atendimento. A Prefeitura lembra que a população pode acionar a equipe de abordagem social a qualquer hora pelo telefone 156 na opção 2. Cobranças indevidas e restituição em dobro. As cobranças indevidas continuam entre as principais demandas apresentadas aos órgãos de defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor assegura que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito, sim, à repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo a hipótese de engano justificável. A medida visa coibir práticas abusivas e reforçar a boa-fé nas relações de consumo. A informação adequada e a fiscalização permanente são fundamentais para garantir a efetividade deste direito. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A Rede de Saúde do Homem será lançada em agosto aqui em Blumenau. Está marcado para o dia 12, um evento aberto ao público na Câmara de Vereadores. A iniciativa quer incentivar os homens a cuidarem mais da saúde, com foco na prevenção, exames de rotina e hábitos saudáveis. A nova entidade também vai promover palestras, campanhas de conscientização e ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social. E um almoço beneficente neste sábado busca recursos para o Hospital Misericórdia da Vila Itopava. A promoção será realizada na Sociedade Serrinha a partir do meio-dia. O prato principal é a tainha e custa R$ 60. Michele Trapp, diretora assistencial do hospital, destaca a importância de ações como esta para a instituição. Essas ações são muito importantes para nós. O nosso hospital aqui na Vila Itopava, ele atende 97% SUS. Somos referência no estado em saúde mental. Atendemos os pacientes de saúde mental do município de Blumenau, né, e região. Somos referência em cirurgias eletivas, também na região de Blumenau. Nós fizemos em média de 400 a 500 cirurgias no mês. Temos um pronto atendimento que atende 3.000 pacientes no mês também. Então a gente sempre precisa, temos custos elevados, então a gente sempre precisa desse auxílio e essas ações são muito importantes para nós. A seguir, os detalhes sobre as novidades apresentadas no Congresso Mundial de Parkinson. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto.
Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a Margit Mafra. Ela é presidente da Associação Viva Parkinson, para falar com a gente, trazendo algumas novidades de um encontro, um congresso mundial em que ela participou recentemente. Margit, muito obrigado pela tua participação. Jorge, eu quem agradeço novamente pelo espaço, e é sempre bom falar, né, sobre Parkinson, especialmente quando a gente traz aí bastante novidade. Há 3 meses você esteve no Arizona participando de um congresso mundial. Quais são as novidades que você traz de lá em relação a avanços no tratamento, diagnóstico e até prevenção do Parkinson? Esse Congresso Mundial de Parkinson reuniu os maiores especialistas, os neurocientistas, né, que estão unidos então para estudar o Parkinson, que é uma doença tão complexa, é um grande desafio de saúde ainda, né? E o que o Congresso trouxe de novidades então? As pesquisas estão avançando, é o momento que a gente mais tem pesquisa sobre Parkinson em várias vertentes, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento, né? E especialmente terapias voltadas para modificar a progressão da doença. Então, o que nós temos de novidades? Está sendo desenvolvida uma vacina contra a alfa-sinucleína, que é associada à degeneração dos neurônios. Esses agregados de alfa-sinucleína é que provocam a morte dos neurônios dopaminérgicos. Então, com o desenvolvimento dessa vacina, o objetivo é fazer com que não se acumulem mais esses agregados e consigam então frear a progressão da doença. Outra coisa que está se fazendo é buscando biomarcadores para diagnosticar precocemente a doença, porque hoje não existe um teste, um exame, né, que possa diagnosticar, olha, deu positivo, você tem Parkinson. Os exames, eles mais servem para descartar outras patologias. Então, com esses biomarcadores, fica muito mais fácil ter um diagnóstico precoce e começar, então, né, o quanto antes o tratamento. Inclusive, biópsias de pele estão sendo estudadas, porque na pele também tem agregados de alfa-sinucleína nas pessoas com Parkinson. Outra novidade são novos medicamentos, né, para tratar os sintomas do Parkinson com menos efeitos colaterais. Então, tem vários medicamentos já em fase 2, fase 3, né, que vão aumentar, então, esse arsenal de tratamento da doença. Uma coisa muito legal, que inclusive já foi aprovado aqui no Brasil, enquanto estava lá no Congresso,
a Anvisa aprovou aqui no Brasil foi a bomba de infusão de levodopa. Porque o que acontece, Jorge? As pessoas precisam do Prolopa, que é a dopamina, que tomam via oral, mas precisa chegar lá no intestino para ser absorvida e voltar lá no cérebro e fazer o efeito. E muitas vezes, com o avançar da doença, ela já não faz mais o efeito, o tempo de efeito que deveria. E aí precisa mais medicação e mais medicação. E a bomba de infusão, ela já vai direto na corrente sanguínea e permite, né, então, ao médico controlar essa titulação da dose conforme as necessidades do paciente. Então, para quem tem doença mais avançada com flutuações motoras, essa bomba de infusão vem ajudar bastante no tratamento. E aí foi falado também do RAIFO, que é um procedimento de ultrassom, né, ondas de ultrassom microfocalizadas que fazem uma lesão na região do cérebro, e elas são muito específicas para quem tem os tremores, né? Então elas são mais indicadas para quem tem os tremores, tremor essencial, o tremor do Parkinson. Nem todo paciente é indicado, mas também é uma possibilidade de tratamento. Outra coisa que foi falado no congresso é o DBS, que é a estimulação cerebral profunda. A cirurgia do Parkinson agora está vindo com mais tecnologia de precisão, com alvos mais específicos, e uma coisa muito legal é que ela pode ser controlada em tempo real, conforme também as necessidades do paciente. Então, é um DBS adaptativo, que ele vai colocando o estímulo lá no cérebro conforme as necessidades do paciente. Se ele está dormindo, menos estímulo. Se ele vai para uma atividade física, mais estímulo. Então, esse DBS adaptativo também, a previsão é que chegue no Brasil este ano ainda ou no próximo, né? E é um tratamento assim muito mais personalizado, muito mais individualizado e que pode trazer muito mais benefícios. Outra coisa que foi falado muito no congresso foi sobre a terapia de células tronco, né, que começou lá no Japão, um pequeno estudo onde eles fazem esse transplante de células tronco no cérebro, e essas células se transformam em neurônios que produzem a dopamina. Os estudos são muito promissores, já tem outros centros também fazendo esses estudos, e eu acho que logo então nós teremos aí muitos resultados positivos com relação às células tronco. Além disso, foi falado uma coisa que não é novidade, mas é sempre bom a gente ressaltar, né? Que os estudos cada vez mais têm mostrado que a atividade física, que o exercício físico é realmente a terapia que mais tem poder de modificar o curso da doença. Então, realmente, para você controlar os sintomas, para você conseguir frear essa progressão da doença, a atividade física continua sendo a terapia mais eficaz. De que forma você volta desse congresso depois de acompanhar todas essas novidades, todos esses estudos? A gente pode dizer que o futuro do tratamento, da prevenção do Parkinson, prevê avanços significativos? Com certeza, nós temos aí um futuro muito promissor, né, de pesquisas, de tratamento. Existe um movimento mundial também de prevenção, né, contra esse crescimento da doença. Então, acho que nós teremos ainda muitas novidades promissoras para os próximos anos. Sempre quando a gente fala do Parkinson, Margit, as pessoas lembram de alguém com tremores. E talvez aí esteja o grande problema, porque as pessoas associam a doença talvez apenas aos tremores. Isso pode ser perigoso? Com certeza, Jorge, né? O Parkinson, ele vai muito além dos tremores. Existem mais de 40 sintomas associados ao Parkinson, não só sintomas físicos, motores, mas
sintomas não motores, aqueles sintomas invisíveis que muitas vezes impactam ainda mais na qualidade de vida dos pacientes, né? Como distúrbios gastrointestinais, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, dores, fadiga, comprometimento da fala, da deglutição. Então tem uma série de sintomas não motores que às vezes são muito mais graves. E o tremor nem sempre é o tremor do Parkinson. Existe uma doença muito parecida que se chama tremor essencial, que é só tremor, né? E o Parkinson é um tremor de repouso, nem todos tremem. Muitas vezes a rigidez, a dificuldade na marcha é realmente o sintoma que mais compromete. E essa novidade que você falou, apresentada no Congresso, sobre um diagnóstico um pouco mais preciso, mais precoce, com poder de identificação da doença com mais assertividade, né? Isso pode revolucionar tudo isso? Com certeza, porque quanto antes você tem o diagnóstico, né, você tem possibilidades, primeiro, de mudança de estilo de vida, de uma adaptação da sua convivência, de buscar recursos e estratégias, né, para tratar cada sintoma. Então, o prognóstico, a sua convivência com o Parkinson vai ser muito melhor. Porque muitas vezes quando o diagnóstico é tardio, já existe uma perda muito grande, né, dos neurônios dopaminérgicos, já existe um comprometimento motor maior. Então, para a gente reverter isso é muito mais difícil do que a gente fazer esse tratamento preventivo já desde o início. Bom, enquanto os avanços ainda não chegam, a Associação Viva Parkinson vai mantendo suas atividades, buscando levar informações, como a gente está fazendo aqui, orientar, chamar atenção para essa doença, que muitas vezes é silenciosa e pode passar despercebida, né? Sim. A percepção vir só lá na frente, quando já pode estar em um estado avançado. E nesse sentido, a associação trabalha também realizando eventos para buscar recursos para poder levar a cada vez mais pessoas essas informações. Como a feijoada beneficente, né? Sim. Realizada neste mês, que foi mais uma vez um grande sucesso. Sim, realizamos a nossa primeira edição da feijoada beneficente, conseguimos vender aí 850 tickets de feijoada, que nos possibilitou então trazer recursos, né, para que a gente possa manter e continuar com as nossas atividades, com as nossas ações, com os nossos eventos. Agora teremos aí os jogos em setembro lá em Joinville, então precisa de deslocamento, precisa de hotel, né? E a Viva Parkinson então vai proporcionar isso aos seus integrantes. Além disso, Jorge, no dia 5, na semana que vem, nós retornamos às nossas atividades na FURB, né? Que nós estamos em recesso por conta do recesso da FURB também, e convidamos então, né, profissionais de saúde, pessoas que tenham Parkinson ou alguém que se interessa pela causa para conhecer o nosso trabalho. Nós temos encontros 2 vezes por semana, toda quarta e toda sexta, a partir das 14 horas no ginásio da FURB, com muita atividade física, atividades sociais, com muito afeto, com muito acolhimento. E toda a comunidade é convidada para conhecer o nosso trabalho. Setembro, você já falou, em Joinville, segunda edição dos Jogos de Parkinson, né? Você já disse também que nesse encontro do Congresso Mundial já foi falado muito sobre como a atividade física é importante no tratamento dessa doença, e os jogos mais ainda, porque ele une, além da atividade física, a integração, a convivência, e que as pessoas acabam se animando ainda mais. Com certeza. Foi falado muito isso no Congresso, né? Que existe muita informação, muita literatura científica comprovando os benefícios da atividade física, mas faltam boas experiências para que as pessoas com Parkinson vivenciem e tomem o gosto pela atividade física. E os jogos vão ao encontro disso, né? É uma oportunidade para vivenciar várias modalidades esportivas de forma divertida. O objetivo do evento não é a competição, é a participação, é a inclusão e a integração entre, né, pacientes, profissionais de saúde, familiares.
Então é um evento incrível, é um evento único no mundo, que teve uma repercussão mundial, onde nós apresentamos nesse Congresso Mundial de Parkinson lá no Arizona. Margit, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho com a associação. Obrigada, Jorge. Muito obrigada. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã, até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.